Olá, eu quero falar com você sobre um assunto muito sério, é o pastor tóxico. O que é o pastor tóxico? Como lidar com o pastor tóxico? Eu quero enfatizar o seguinte, o pastor tóxico é muito fácil identificar se você estiver caminhando ao lado dele por algum tempo. Tá? Ele raramente demonstra o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Se você vê um pastor que não é manso, que é muito exigente, é bem provável que você está perto de um pastor tóxico, mas é importante ver as outras características também. Outra característica de um pastor tóxico é que normalmente ele prefere não prestar contas com ninguém. Tá? Às vezes ele tem um líder, uma autoridade sobre ele, mas é de mentirinha, é para inglês ver, porque ele verdadeiramente não se submete a nenhuma liderança, nenhuma cobertura espiritual. E quando ele tem um líder, muitas vezes na frente ele elogia demais, fala tanto daquele líder, mas atrás das costas do seu líder, ele está, em vez em quando, cortando a orla e realmente falando algumas coisas um pouco coisas um pouco negativas sobre o seu líder. Em outras palavras, quase sempre nessa área de liderança, são dois pesos e duas medidas. Por quê? Por um lado, ele não quer ter uma cobertura forte, não quer se submeter, não quer ter uma liderança sobre a vida dele, mas por outro lado, ele quer que os seus liderados sejam super submissos, super obedientes em tudo. Então ele muitas vezes é controlador e ele abusa de autoridade. E, além disso, muitas vezes é um dominador. Agora, o mais interessante sobre o pastor tóxico é que muitas vezes ele jamais imagina que ele é um pastor tóxico. Ele pensa, não, eu não sou assim, não. Não, as pessoas gostam de mim. Sabe por quê? Porque as pessoas normalmente não têm coragem para lhe falar na sua cara sobre a forma dominadora que você está agindo. Por isso, é muito sério, se você for um pastor ou líder, é importante você se tocar, você se quebrantar, você pedir muito feedback das pessoas, tá? Outra característica de um pastor tóxico é que eles esperam um comportamento dos seus liderados que eles mesmos não praticam. Então eles vão falar para os seus liderados muitas vezes, olha, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, quero vocês dedicados e trabalhando até tarde aí, ficando em todos os cultos e tudo, mas eles muitas vezes não ficam, eles não ficam, eles trabalham muito menos do que seus liderados e ficam insistindo que seus liderados trabalhem mais. Esse pastor está sendo hipócrita porque ele deveria estar sendo exemplo e sendo o mais esforçado, não é mesmo? Outra característica de um pastor tóxico, eles tendem a enxergar outros líderes no corpo de Cristo, outros pastores, outros líderes, como se fossem inferiores. Eles sempre falam como se eles próprios fossem superiores. Então eles tendem a criticar outras lideranças, sempre achando defeito nos outros, sempre achando falhas nos outros, sempre como os outros não são tão espirituais, como os outros são carnais. Muitas vezes, quando estão na frente de um colega pastor, eles elogiam, eles enchem de elogios, mas quando aquele pastor não está presente, sempre eles encontram alguma coisa negativa para falar daquele outro pastor. Ou é da pregação do outro pastor, ou é do carro do outro pastor, ou da família do outro pastor, ou do ministério do outro pastor. Enfim, se um pastor também, note bem, como ele é no púlpito, porque se no púlpito ele já tem a tendência de estar criticando, falando mal desse, mal daquele, quando ele prega, pode ter certeza que quase sempre ele é alguém que também fala mal dos outros atrás das costas dessas pessoas, tá certo?
Quinta característica de um pastor tóxico: eles realmente têm pessoas lideradas que são seus favoritos. E de uma forma verdadeira eles menosprezam os outros. Então eles têm os seus favoritos. Porque esse é favorito. Normalmente são aqueles que ficam assim, jogando muitos elogios e nunca expressam sua opinião. Porque um pastor tóxico, ele não gosta de ouvir as opiniões dos outros. Ele quer que todo mundo siga a opinião dele. Ele não está nem aí com a opinião dos outros. Ele até acha que é falta de submissão quando o outro chega e fala: não, eu acho que é melhor fazer desse outro jeito, pastor. Eu acho que isso não foi tão legal, vamos fazer desse outro jeito. Ele não gosta disso. Ninguém pode ir contra a opinião dele. A opinião dele tem que sempre prevalecer e ser a melhor. Então, aqueles favoritos são os que são vaquinha de presépio, né? O que o líder falar, não, tá feito, vamos fazer, nunca questionar, nunca perguntar, nunca dar comentários, nunca dar opiniões. O pastor tóxico não gosta de ouvir opiniões dos outros, não gosta, porque ele sempre acha que quando os outros expressam opinião, isso é um sinal de que o outro não está sendo tão submisso como deve. O pastor tóxico, ele tem muitas vezes, sexta característica, explosões de raiva com certa frequência. Às vezes essa raiva se manifesta nesse pastor tóxico quando ele ignora o liderado, nem fala com ele, ou demonstra uma frieza sutil. Fala, mas fala de uma forma, sabe, fria. Ou através, às vezes, quando ele ficou com raiva do liderado, porque acha que o liderado não está com a atitude tão certa, e ele dá tarefas excessivas. Ou às vezes essa raiva é demonstrada através de falar publicamente dos erros do seu liderado. Fala nas reuniões de líder, ele fala dos erros daquele, fala dos erros desse liderado, que ele está muito triste com ele. Ou às vezes dá muita indireta, mensagens chapéu, palavras tóxicas que machucam as pessoas. Interessante, outra característica, sétima característica, é que eles dizem uma coisa para alguma pessoa, mas para outra pessoa eles vão dizer uma coisa um pouco diferente. Mas, na verdade, o que estão fazendo? Estão mentindo. E por isso os liderados de um pastor tóxico muitas vezes são vítimas desse tipo de comportamento, porque eles vão falar: não, meu líder falou tal coisa, e o outro falou não. Aí o próprio líder, depois, quando é questionado, ele fala: não falei isso não, falei tal coisa. Então, o próprio liderado de um pastor tóxico, muitas vezes ele acaba parecendo um mentiroso. O liderado do pastor tóxico, que parece ser mentiroso, parece ser um desleal, parece ser exageradamente sensível, mas o problema não está nem naquele liderado, o problema está no líder, no pastor tóxico. O pastor tóxico, oitava característica, eles manipulam pessoas para promover a sua agenda pessoal. Eu aprendi muito no que eu estou falando aqui com a Jennifer LeClaire, o Tom Rainer e o Remy Diedrich. E eu acho interessante o que eles falaram, que, olha só, essa nona característica, não gostam de correção. Eles não gostam de ser corrigidos. E sempre quando criticado, eles simplesmente rejeitam ou tentam transferir qualquer falha para os outros. Décima característica, constantemente estão minimizando as suas falhas. Constantemente, agindo como se não fosse uma grande coisa, qualquer falha deles. Eles sempre têm uma boa explicação para suas falhas, em vez de simplesmente admitir: eu errei, eu estou errado. Eles raramente admitem: eu estou errado, a não ser que, ao admitir eu estou errado, eles possam dominar ainda mais os outros. Aí talvez, às vezes, é um recuo estratégico, mas até malicioso, porque eu fui muito errado porque eu deixei aquela pessoa em posição de liderança e ela não era de confiança. Então é esse tipo de admissão de erro, que não é uma admissão de erro autêntico, que vem do fundo do coração e que arrepende de fato e de verdade, de erro dele mesmo. Qualquer líder tóxico
não tem esse tipo de atitude quebrantado, de pedir perdão e dizer eu errei. O líder tóxico, 11ª característica, ele intimida as pessoas com seus argumentos bíblicos e persuasivos. Sempre tem razões bíblicas. Por causa da Bíblia, olha como Deus me usa e tudo, você tem que me ouvir, porque eu sou ungido de Deus. Ele torce as Escrituras, número 12, para ter base para suas reivindicações. Número 13, quando ele é confrontado por um liderado, ele sempre consegue reverter a situação e mostrar erros naquela pessoa. E a pessoa que confrontou, muitas vezes sai mais humilhado. A pessoa que tentou corrigir o líder tóxico, o pastor tóxico, ele sai muitas vezes muito mais humilhado do que ele entrou. Então ele desiste, eu não vou nem tentar ajudar esse cara. Por quê? Porque o pastor tóxico vira as mesas para fazer aquela pessoa parecer pior. Agora, como lidar com um pastor tóxico? Olha, em primeiro lugar, para continuar até debaixo de um pastor desse, é importante você ter a coragem de corrigir com amor. E se ele não aceitar a sua correção, vá com o líder dele. Se ele não tiver um líder, então aí é você que decide se você quer continuar debaixo de uma liderança tóxica, errada e antibíblica. Porque todo líder deve ter um líder sobre ele. Todo mundo deve... eu só sou um bom líder se eu for primeiramente um bom liderado. Eu só continuarei sendo um bom líder se eu continuar sendo um bom liderado. Então, se eu estou sendo tóxico, meus liderados têm que ter a coragem de me corrigir, e se eu não me arrepender, de ir com o meu líder, porque isso é sério. Muitas vezes os liderados de um pastor tóxico, eles não querem sair ou corrigir ou ir com a liderança sobre aquele pastor tóxico, porque eles ficam com medo. Eu vou ser marcado. Porque pastor tóxico faz isso, é outra característica do pastor tóxico, ele fica marcando aqueles que ele acha que são desleais, são traidores. Só que você como liderados, com todo o carinho que eu digo, se você tiver um pastor tóxico sobre você, você tem que amar mais a obra de Deus do que a sua carreira, o seu salário como co-pastor, como co-líder, entendeu? Você tem que amar mais a obra de Deus e as ovelhas. Então é melhor você ser marcado, até expulso, mas você está fazendo o que é certo. Você está procurando fazer o que é certo. Corrigir o pastor tóxico. E se ele não aceitar a correção, vá com o líder dele. E se ainda não for resolvido, eu nem lhe digo que você deve continuar debaixo de um pastor tóxico. Porque a Bíblia fala que não é para se submeter a dominadores, a Hitlerzinhos no púlpito. Tá bem? Então isso é muito, muito, muito importante. Lembre-se, a perseverança e o verdadeiro amor, muito mais do que o seu salário, mais do que a sua reputação, mais do que agradar os homens, vai sempre lhe levar à vitória. A perseverança e o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor muitas vezes tem que se posicionar, tem que corrigir, tem que levar o assunto a sério, não pode ficar calado, aceitando um pastor tóxico, esmagando as ovelhas, estragando a obra de Deus e continuar sem ser tratado, tá certo? Eu falo com muito amor, com muito carinho, porque Deus quer que todos os seus pastores, os subpastores debaixo do grande pastor Jesus, sejam pastores que refletem o coração de Jesus. Que Deus lhe abençoe.